É, eu tô até pensando em fazer uns vídeos novos, tocando em assuntos que são pertinentes à situação que a gente está passando. Eu tenho umas pregações antigas que falam sobre a importância da desobediência civil, de 10 anos atrás, coisas assim, né? Mas lá no grupo, eu acho que nesse grupo público mesmo, que está vinculado a esse canal aqui onde a gente está agora, alguém me perguntou sobre uma coisa parecida e eu mandei esse vídeo para ele. Mas muitas pessoas começaram a me fazer perguntas, perguntando sobre qual era a posição do crente em relação a uma situação como essa, e o que dizer da passagem de Romanos 13 que fala que a gente tem que se sujeitar às autoridades, às instituições humanas. Algumas pessoas confusas diziam que seria o que a gente estaria fazendo seria uma espécie de rebelião e que o pecado de rebelião é semelhante ao pecado de feitiçaria ou é pior. Então há muita dúvida, inclusive sobre os conceitos teológicos da soberania de Deus, né, até onde vai os limites do livre-arbítrio humano. Então eu comecei a perceber que, na verdade, tem uma dúvida generalizada no povo a respeito dessa situação. Muita gente não tem ideia do que fazer. E pode até ser que muita gente seja tímida nesse contexto porque não se sente segura, teologicamente falando, biblicamente falando, e aí fica sem saber se vai ou não vai, entendeu? Se faz ou não faz, e fica querendo colocar aquilo nas mãos de Deus. Entendeu, Weber? O que eu tô falando aqui pra Sandra? Né, querendo, não, sei lá, não, Deus sabe o que faz, se Deus permitiu é porque é da vontade dele, não, mas no final dá tudo certo porque Deus está no controle, esses clichês. Hã? É bem do folclore calvinista mesmo, vem de lá. Essa coisa toda vem de lá. Mas o crente pentecostal, também arminiano, que não segue as linhas calvinistas, tem umas coisinhas assim, que não tem justificativa realmente bíblica, mas faz parte do folclore evangélico, né? Esse negócio de dizer, não, tá nas mãos de Deus. Não, Deus está no controle. Deus sabe o que faz. Deus escreve certo por linhas tortas. Deus dá o frio conforme o cobertor, né? O pessoal tem essa mania. Só que, no fundo, as pessoas não têm conhecimento bíblico suficiente para entenderem o que podem e o que não podem fazer, né? Mas só para a gente exemplificar, sem se aprofundar de forma muito complexa nos textos bíblicos, mas aquela história lá de Sadraque, Mesaque e Abednego, né, o rei que estabeleceu que todo aquele que não se curvasse diante da estátua, quando tocasse aquelas trombetas, seriam punidos, né? Pena de morte ali, ser jogado na fornalha. Aí Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram. Ou seja, eles não obedeceram, e não só não obedeceram, como disseram por que não obedeceriam, né? Aí o rei diz, vocês estão doidos, vocês não sabem que eu posso jogar vocês dentro da fornalha? Esse Deus de vocês não vai livrar vocês não. Aí eles disseram, olha, se ele vai livrar ou não vai livrar, a gente não sabe. Agora, se ele livrar ou não livrar, fica sabendo que a gente não obedece. Se curvar diante da estátua, a gente não vai. Isso a gente sabe. Cara, ele ficou tão irado que mandou aquecer o fogo mais vezes, né? Multiplicar e jogou os homens lá. Acabou que eles foram salvos, mas é como eles disseram: se não fossem salvos, uma coisa eles tinham certeza. Não era garantia de que iam ser salvos, mas eles tinham garantia, certeza de que não iriam obedecer. E falta isso, esse conhecimento na igreja, né? Aí você vai para o Novo Testamento, você vê Pedro e João basicamente com a mesma atitude. Quando eles são chamados pelas autoridades de Israel e são ordenados a não falarem, não ensinarem no nome de Jesus. E eles disseram, antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Por quê? Porque toda lei, toda ordem, o pessoal hoje em dia diz antidemocrática, não, que é contra a Bíblia, né? Toda lei, toda ordem que é contrária à palavra de Deus, ela deve ser desobedecida. Não é eu posso desobedecer, eu tenho o dever de consciência de desobedecer. Não é nem uma opção, é um dever de consciência. Ou seja, se eu moro numa nação que é proibido pregar o evangelho, claro que eu vou usar de sabedoria e vou tentar sobreviver o máximo de tempo possível para que eu possa ministrar o evangelho para o maior número de pessoas. Mas às vezes, em determinadas sociedades totalitaristas, hostis ao evangelho, a única semente do evangelho que eu consigo plantar é a minha própria vida. Então, às vezes, é com a minha morte que o evangelho se espalha através do que eu fiz, do meu testemunho. Acontece isso desde o início do cristianismo. Agora, se eu conseguir sobreviver por mais tempo, eu posso, talvez, ganhar mais pessoas, salvar mais pessoas. Mas
mas eu vou ter que desobedecer, eu vou ter que contrabandear a Bíblia, eu vou ter que pregar de forma no submundo, né, no underground daquela sociedade ali, porque é proibido, então eu vou ser um criminoso, mas é um criminoso consciente, porque eu estou fazendo aquilo que é crime para os que criaram a lei, que desobedecem a Deus, mas não vou estar errando diante de Deus. Então existe essa desobediência bíblica que é defendida pelas Escrituras, mesmo que isso me leve à morte. Então, eu acho que falta o quê? Conhecimento, né? Substância bíblica suficiente para que as pessoas entendam a importância de participarem, de agirem, de fazerem alguma coisa, sabe?